Que bom que você está conosco. Esse é o canal da Igreja Cristã Evangélica. Seja bem-vindo, ative as notificações, se inscreva e faça um comentário. Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. É bom ter vocês aqui. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Irmãos, nesse momento a gente não está podendo nos reunir presencialmente, mas Deus, na sua graça infinita, ainda nos permite que a sua palavra seja compartilhada através das plataformas digitais. Eu queria trazer um texto para vocês que está lá em Lucas, capítulo 5, verso 15 e 16. O texto diz o seguinte: Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Irmãos, o tema que eu quero trazer para vocês é um tema que a nossa igreja tem trazido com frequência, que é a respeito da devocional. O que seria esse devocional? O devocional é o tempo de leitura da palavra e de oração que nós tiramos diariamente com Deus. É esse momento que nós retiramos para nos relacionar com Deus. E deve ser uma prática frequente na vida de todo cristão, pois nós temos necessidade de nos relacionar com o nosso Deus, de conhecer a Deus, de ter mais intimidade com Deus. E através da oração e através da leitura da palavra que nós conseguimos isso. A oração é onde nós pedimos perdão a Deus, é onde nós conversamos com Deus, é onde nós fazemos nossos pedidos, onde nós fazemos nossos agradecimentos, é onde nós fazemos intercessão pelos nossos irmãos. E que nesse momento que a gente está vivendo, né, a gente vê quantas pessoas pedem e necessitam de intercessão. E nossa igreja tem orado com frequência e eu convido vocês para sempre estar orando pela nossa nação, pelo nosso município, pelas pessoas que precisam trabalhar, pelas pessoas que estão doentes, as pessoas que estão precisando ser confortadas pelo nosso Deus. Então a gente tem que fazer essa prática diariamente. E a gente vê que Jesus é o nosso maior exemplo em relação à oração, porque a gente vê que nesse contexto que vinham multidões de todos os lados para receber milagre, para receber seus ensinamentos, e mesmo diante de toda essa pressão, de toda essa gente, Jesus retirava um momento para a oração. O próprio Jesus orava ao Pai. Queria trazer outro texto para vocês, está lá em Salmo 66, do verso 18 ao verso 20, que diz assim: Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria, mas Deus ouviu e deu atenção à oração que lhe dirigi. Louvado seja Deus, que não rejeitou a minha oração e nem afastou de mim o seu amor. Deus conhece todas as nossas necessidades, todos os nossos sonhos, todos os nossos defeitos, mas mesmo assim Ele quer que a gente ore, que a gente peça, que a gente agradeça, que a gente peça perdão onde a gente errou, porque nós somos seres relacionáveis e Deus também é um Deus relacionável. Então nós precisamos nos relacionar com Deus, nós precisamos ter intimidade com o nosso Deus. A gente sempre diz que a gente não tem tempo, e de fato nós não temos tempo. Mas por quê? Porque a gente gasta nosso tempo com o trabalho, grande parte do nosso dia a gente fica no trabalho, nos estudos, as pessoas têm seu serviço doméstico, a gente passa tempo nas redes sociais, e hoje as redes sociais ela é utilizada como uma ferramenta de trabalho, como uma ferramenta de estudo e também como uma ferramenta para compartilhar a palavra de Deus, que é o que a gente está fazendo agora. Com todas essas atividades do nosso dia, ela rouba o nosso tempo, mas nós devemos criar o hábito de tirar um período do dia para a oração e para a leitura da palavra, para a gente não perder essa intimidade, não perder essa conexão com Deus e não nos afastar dele, porque a gente deve fazer ao contrário, né? A gente deve nos aproximar cada vez mais de Deus, em oração, em leitura da palavra, para que a gente tenha esse cuidado com o nosso próximo, esse cuidado nesse período de pandemia que a gente está vivendo. E o nosso outro exemplo de Jesus em relação à oração que eu quero trazer para vocês está lá em Lucas capítulo 6, verso 12 e verso 13, que diz assim:
Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Irmãos, quando a gente vai tomar nossas principais decisões ou decisões difíceis, antes disso, a gente deve pedir a direção de Deus em oração. Jesus novamente nos traz esse exemplo, né? Ele ia tomar uma decisão muito importante, que seria a escolha dos 12 apóstolos, aqueles que iriam acompanhar ele por um tempo e depois continuar o trabalho dele aqui na terra. E antes de tomar essa decisão, ele passou uma noite inteira orando a Deus, pedindo direção de Deus. E nós não devemos ser diferente. Sempre que a gente for tomar decisões importantes, na verdade qualquer tipo de decisões, mas principalmente as decisões importantes, a gente deve ser feito em oração para que a gente tenha uma assertividade melhor. Então todas as decisões que a gente vai tomar, a gente deve pedir primeiramente a direção de Deus, para que ela seja mais assertiva possível. Irmãos, e para finalizar, eu queria deixar para vocês aqui que nesse período que a gente está vivendo, então, a gente deve ter uma vida de oração e leitura da palavra, que é o nosso relacionamento com Deus. A gente deve ter confiança em Deus, que é um ato de fé. E também a gente ter prudência, né? A gente ter maturidade para a gente fazer o certo, para a gente nos proteger e proteger a nossa família. Para finalizar, eu queria deixar aqui um texto, está lá em Filipenses, no capítulo 4, versos 6 e 9, que diz assim: Não se aflijam com nada, em vez disso, orem a respeito de tudo e contem a Deus as necessidades de vocês e não se esqueçam de agradecer-lhe. Se fizerem isso, vocês experimentarão que a paz de Deus, que excede todo entendimento, conservará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. E agora, irmãos, ao terminar esta carta, quero dizer mais uma coisa: firmem seus pensamentos naquilo que é verdadeiro, nobre e direito. Pensem em coisas que sejam puras e agradáveis e detenham-se nas coisas excelentes. Pensem em todas as coisas pelas quais vocês possam louvar a Deus. Continuem a pôr em prática tudo quanto aprenderam, receberam, ouviram de mim e me viram fazer, e o Deus de paz estará com vocês. Amém. Senhor Deus, Pai, obrigado por essa palavra que o Senhor trouxe para nós, que as pessoas que vão assistir esse vídeo, Senhor, que elas possam ser abençoadas, Senhor Deus, que nós possamos cada dia mais nos aproximar mais de Ti, Senhor, através de oração, através da leitura da Tua palavra, Senhor Deus, que possamos confiar em Ti para nos atravessar esse momento, Senhor Deus. E eu oro por todos aqueles que estão necessitando de Ti, Senhor, para uma cura, para um conforto, estão passando dificuldade em relação aos seus trabalhos, às suas empresas, Senhor Deus. Que o Senhor possa trazer solução a todos, Senhor Deus. Oramos também pelos nossos líderes, que eles possam tomar as melhores decisões, Senhor Deus, em favor do nosso povo, Senhor Deus. É isso que pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vitorioso vive em mim, a circunstância